Mas agora vamos ver. Não, eu quero a fotografia de Serrana. Boa. Que você fica falando, que eu fico muito no WhatsApp. Tiozão do WhatsApp. Eu vou no WhatsApp mesmo. Eu não A liga. Tem eu a não liga. fico só na Panflix, Um é na Zé Globo, Google. no CNN. Eu Na vou em- G1, né? Google Eu Notícias. vou em tudo. E sou muito fã também Viajei. do Paulinho Figueiredo. Ah, tá. Grande Por figura. isso, por isso eu trouxe uma pergunta aqui para o Boa Paulinho pra ele. Figueiredo, que está aqui, está nos Estados Unidos e no tem uma WhatsApp. outra visão do Brasil. Porque quando você está fora do Brasil, Fora. você vê de outra maneira e é muito Outra importante ele estar aqui. perspectiva. E um cara que está sempre aqui com a gente. Tudo bem, Paulinho? Como é que estão as coisas aí? Tudo, Tudo tranquilo? Tá aqui, sobrevivendo ao governo Biden, mas estamos firme ainda. Deixa Melhor que eu te- vocês aí no Brasil, com certeza. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta agora que me causou uma certa preocupação. Eita. Ou seja, me deixou com uma pulga atrás da orelha, como se dizia antigamente. Que foi? Eu li uma notícia na segunda-feira, dia 5, que a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, a Janet Yellen, está trabalhando com os países do G20 para chegar a um acordo de uma alíquota mínima global de imposto corporativo, com o objetivo de encerrar uma guerra fiscal de 30 anos nas alíquotas do imposto corporativo. O que significa isso? Quer dizer que a pandemia vai dar uma bela de uma zoada no mundo? O mundo está mesmo ferrado? O que você acha? É o pessoal do Grande Reset, né? Que dizem que vai reiniciar tudo. O mundo, a economia global vai passar por um grande reset. O pessoal do Fórum Econômico Mundial diz isso. O que ela está dizendo agora é o seguinte. É basicamente o seguinte. Como os governos democratas chegam no poder nos Estados Unidos e aumentam os impostos das empresas, né? É importante lembrar que o Donald Trump, em 2017, se eu não me engano, fez uma grande reforma tributária que cortou fortemente os impostos das empresas americanas. Os governos democratas, agora chegando ao poder, eles estão já programando um dos maiores aumentos de impostos que os Estados Unidos viram nos últimos anos, né? Alguém tem que pagar essa farra de gasto de auxílio para a Covid, 2 trilhões de auxílio para a Covid, agora no último pacote do Biden, agora mais sei lá quantos trilhões para o pacote, ninguém sabe quanto vai ser, para o pacote de infraestrutura. Alguém tem que pagar essa conta. E normalmente, quem que eles dizem que tem que pagar a conta? As grandes empresas. E as grandes empresas, teoricamente, até concordam com esses aumentos de impostos. O problema é que quando você faz isso, elas arrumam um jeito de dar uma fugidinha. Então você está vendo aqui nos Estados Unidos, aqui existe um negócio chamado imposto de renda estadual. Então alguns estados têm o seu próprio imposto de renda. Por exemplo, Nova York e Califórnia têm uma alíquota de imposto de renda estadual muito grande. Então o que acontece? Os bilionários que apoiam, votam em democratas e tudo mais, eles saem desses estados. E por isso, tanto a Califórnia quanto Nova York perderam centenas de milhares de pessoas que vieram para estados como a Flórida, que não tem imposto de renda estadual, com Texas, que também são sempre impostos mais baixos. Então, o que ela está querendo é isso num nível global. Por quê? Vai aumentar os impostos das empresas americanas, e isso faz com que, como vem fazendo, né, vinha fazendo na era Obama, que as empresas deixem os Estados Unidos, vão para a China, vão para outros países até, poderiam até vir para o Brasil. Só que aí ela está propondo o seguinte, não, vamos criar uma alíquota global, assim todos os países vão ter pelo menos um mínimo que vão cobrar de imposto das empresas. E aí você não tem países, o que ela chama de guerra fiscal, são países competindo para atrair empresas. Eu sempre falo assim, tem gente que diz que globalismo, né, que significa grupos globais governando os estados-nação, os países, tem gente que diz que isso não existe. Mas se isso não é globalismo, eu não sei o que é. Você imagina. Vai ter agora um grupo, vai se reunir, vão se reunir no mundo e vão falar assim, ó, a partir de agora, não interessa. Vamos dizer que o Bolsonaro, ou o próximo presidente do Brasil, talvez seja, eu espero que seja o Bolsonaro, diga assim, não, a gente quer baixar os impostos das empresas no Brasil para atrair empresas internacionais. Aí vai dizer assim, não, você assinou um tratado aqui, essa entidade global assinou um tratado aqui dizendo que não, que existe uma alíquota mínima de imposto de renda internacional. Eu avisei, porra. Os povos não governam mais a si mesmo. Os povos não governam mais a si mesmo. É um grupelho que quer governar as pessoas do mundo inteiro. Ô, Paulo, ainda falando dos Estados Unidos, queria que você comentasse como é que tá a questão do Texas aí, que parece que eles diminuíram as restrições. Eu queria saber se foi a vacina, o que aconteceu no Texas aí? Oh, yeah.
Um mês atrás, mais ou menos um mês atrás, o Texas, que já vinha, era um estado que já vinha com baixas restrições, o governador virou e falou assim, acabou essa palhaçada. Acabou esse negócio. E eu cheguei a comentar isso aqui com vocês no Pânico. O governador falou, acabou a obrigatoriedade de usar máscara, acabou totalmente as restrições, não tem negócio de, não, é 20% horário, meia-noite, rodízio, acabou essa palhaçada. Isso aí a gente já viu que não funciona, e agora é o seguinte, meu amigão, Texas está livre, cada um faz o que quiser. E aí veio a turma do Fica em Casa, os equivalentes ao William Bonner e Átila Yamarino americanos e tal, veio o Dr. Antônio Fauci, que é o epidemiologista aqui da Casa Branca, mais famoso e tal, e ele falou assim, irresponsável, New York Times, Washington Post, The Economist, todo mundo falou, não, o Texas vai experimentar um cataclisma, os casos vão explodir, isso é irresponsável. Joe Biden foi para a TV falar, governadores, não sejam responsáveis, mantenham as suas restrições, blá, 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 blá. Um mês depois, o que aconteceu? O número de casos só cai. Aí você vai olhar, e nos outros estados que mantêm as suas restrições? Tem estados como a Califórnia, que o número de casos continua caindo, e tem estados como Nova York, que continua com restrições severas. Uma academia, por exemplo, em Nova York, pode operar só a 30% da capacidade até hoje. Você imagina se você é dono de uma academia em Nova York há um ano, enquanto o pouco tempo que a sua academia pôde estar aberta, agora ela opera 30% da capacidade. Máscara em tudo que é lugar, os restaurantes, se eu não me engano, 25% de ocupação dos restaurantes, não sei se ainda está assim, mas é alguma coisa do tipo. E, no entanto, o número de casos em Nova York não só não caiu, está subindo. Michigan também. Parece São Paulo. Vocês estão aí há quanto tempo em fase laranja, fase roxa, fase... agora é fase trouxa. É Power Ranger aqui. Saiu a fase roxa, agora é fase trouxa. Mas olha só, mas vem cá, fase. Por que caiu? Tem que ter uma explicação. Vacinação? Tem alguma coisa? Porque o cara parou de usar máscara? Ninguém acertou isso daí. Queria saber. Eu não sei explicar por quê. Eu só sei dizer o seguinte, lockdown não surte efeito. Isso dá para dizer, porque se você não tem lockdown e o número cai, então é porque não era o lockdown que estava fazendo efeito. Pode ser, alguns cientistas... Eu gosto quando as pessoas admitem a ignorância diante da realidade, porque a realidade ela é sempre complexa. Então, toda vez que alguém bate no peito e fala assim, eu tenho certeza sobre algo, eu fico meio desconfiado, principalmente sobre algo novo. Então, eu vou admitir aqui minha ignorância. Eu não sei. Me parece que o vírus tem um comportamento cíclico, apesar das medidas restritivas. Com medida restritiva, às vezes cai. Sem medida restritiva, o vírus cai. Mas todo mundo vem me falar isso e chega a ser um pouco, assim, até engraçado. Porque as pessoas vêm falar assim, não, mas é porque os Estados Unidos estão vacinando pra caramba. Aí eu vou te falar, assim, dados de hoje, o Texas, que é um dos estados que menos vacinou nos Estados Unidos em percentual da população, e aí vale a pena a gente analisar o percentual da população, porque a gente quer saber o quanto da população está imunizada, para isso essa métrica é boa. O Texas tem 15,46% da população vacinada hoje. Hoje, 15,46%. O pessoal diz, e saiu um estudo aí de Israel na semana passada, mostrando que você só percebe os efeitos da vacinação depois que você tem pelo menos 30% vacinado. 15 dias depois que você tem pelo menos 30% vacinado. E isso com a vacina que eles usaram em Israel, né? Então, Paulo... não pode ser a vacina. Não pode ser a vacina. Por que está caindo? Não sei. Paulo, queria te perguntar sobre a polêmica da semana aí nos Estados Unidos, voltando ao estado da Geórgia, né, que foi o epicentro da contestação eleitoral na eleição do ano passado. O Joe Biden ganhou um estado que recorrentemente votava com os republicanos no fio da navalha por poucos décimos, e teve uma mudança na lei eleitoral do estado. Basicamente se fez valer as leis eleitorais já codificadas, e isso armou um banzé sem precedentes. Várias corporações, depois de uma pressão violentíssima da mídia americana, que basicamente é uma sucursal do Partido Democrata, e do Joe Biden, pressionou várias corporações imensas, tipo Delta Airlines, Coca-Cola, American Airlines e outras 200 corporações, para basicamente boicotar qualquer atividade econômica no estado da Geórgia, como se essas mudanças eleitorais fossem, de alguma forma, perseguir eleitores de grupos de minorias raciais. Eu queria que você talvez traçasse um paralelo com o Brasil e como que essa situação pode ser perigosa e pode eventualmente espraiar para o mundo inteiro e servir de um precedente perigoso.
É a cultura do cancelamento dos governos, né? É um pensamento de formação de quadrilha. A esquerda opera no mundo como se fosse uma gangue. É pensamento de mafioso, de bandido mesmo. Então, o que acontece hoje em dia se você tem uma opinião divergente? Você é cancelado, o seu canal do YouTube é derrubado, se você é um médico, as pessoas vão no seu hospital atrás de você. É pensamento de turba que lincha as pessoas. Esse é o pensamento, é a forma como se comporta a esquerda. Só que agora isso passou para um novo nível, né? Então, o que aconteceu? Resumidamente, na Geórgia, todo mundo sabe que na Geórgia no ano passado foram inúmeros casos de suspeitas de fraude, como em vários outros estados americanos. Como você disse bem, os republicanos sempre ganharam a Geórgia. Foi uma surpresa quando vimos, por causa do formato estranho que a última eleição americana teve, quando vimos os democratas ganharem a Geórgia por uma fraçãozinha. E aí verificou-se que uma quantidade imensa de pessoas que votaram na Geórgia votaram sem apresentar uma coisa básica, uma identidade. Então, você ia lá, votava, ou votava pelo correio, e você não tinha que comprovar que você era você e que você, de fato, estava votando. E que era você que estava votando. Imagina a gente no Brasil, que está acostumado, que tem até um documento extra, que é o título de eleitor, né? Pensa que isso é surreal, que nos Estados Unidos você possa votar em alguns estados, por exemplo, a Califórnia. Na Califórnia, se você chega lá e fala assim, olha, eu sou o fulano de tal, eu vim votar. O cara, pois não, assina aqui, vota e vai embora. Não verificam se você é você, se seu status de imigração tá legal, se você não é de outro estado, etc, etc. Isso em votação por correio se torna ainda muito mais sério. Bom, vários estados, na verdade, já tem 108 projetos de lei espalhados em 26 estados americanos de mudança da legislação eleitoral para tornar a legislação eleitoral mais restrita. Mais restrita, para você minimizar a fraude. Que houve fraude generalizada aqui nos Estados Unidos na eleição passada, apesar do que a grande mídia, do que os supostos especialistas queriam dizer para vocês no Brasil, proibiam a gente falar. Não, já não há mais dúvida. E por isso, 26 estados apresentaram 108 projetos de leis para mudar isso. A Geórgia apresentou um muito simples. Você precisa de identidade para votar, querido. Ô, Paulinho, mas é muito zoada. A eleição nos Estados Unidos é uma porcaria. Demora muito. Não. E lá, você vai votar, a urna fica na rua. Ninguém cuida da urna. Falei, porra, no meio do cara do você vota de qualquer estacionamento jeito. Do fica lá, rouba, o cara tem na garagem da casa dele, você votação é terça-feira de dia. Aqui manda pelo correio. Aqui você vai. Festa da democracia. Tem o porteiro, o cara. Festa aqui. Aqui é uma coisas boas. Sem cachaça. Não, é ruim, é zoada. O que é bom, zoada. Emílio? O que é bom? Vamos falar aqui do que é bom na eleição americana. O que é bom? É bom que não é uma eleição, são 50 eleições. E os estados têm o poder de decidir as suas próprias regras. Isso impede que o sistema fique completamente contaminado. Você tem ali como se fosse caixas estanques que permitem que a coisa não tenha um problema sistêmico. A outra coisa que é boa é o fato de que você, teoricamente, você tem acompanhamento da apuração por agentes independentes, uma coisa que você não tem no Brasil. O que é muito... E outra coisa que é boa, que você tem votação em papel e eletrônica. Na maioria dos estados você tem os dois sistemas e você pode checar um com o outro. São algumas coisas boas, que, por exemplo, são melhores que no Brasil. O que é muito ruim, que não era assim, essa questão da votação... que você está falando dessas urnas, o pessoal chama isso aqui de absentee ballots. São as cédulas que você vota quando você não vota presencialmente. Isso, sempre historicamente, na história americana, sempre foi uma fração pequena dos votos. Isso foi aumentando aos últimos anos e no ano passado, com a desculpa da Covid, eu já falei que Covid é desculpa para tudo no mundo, com a desculpa da Covid, isso virou uma muleta para tudo. E aí o pessoal falou, não, agora todo mundo pode votar em casa. E aí você teve a maior votação por gente sem comparecimento da história e, obviamente, foi uma fraude generalizada. Como a Geórgia mudou a lei, os democratas viraram e falaram assim, não, que absurdo, pedir identidade para a pessoa votar. E aí teve esse boicote que o André está falando. O principal coisa foi que tiraram o All-Star, o jogo das estrelas, sei lá como é que traduz um troço desse, mas um jogo de beisebol. O jogo das estrelas, não sei como é que traduz uma coisa dessa. Né? O All-Star Games de beisebol tiraram do estado e levaram para o Colorado. A curiosidade é que o Colorado também exige identidade para votar. Só que tiraram do estado e várias companhias, inclusive a Delta, que é uma das principais companhias do estado, sediada em Atlanta, que por um acaso pede o documento de identidade até para você entrar nos voos dela, né? Óbvio.
A Delta criticando, mais de 200 empresas assinaram hoje um manifesto, inclusive Coca-Cola e outras empresas assinaram um manifesto contra isso. Agora, como é que pode alguém ser contra você exigir identidade para votar? É óbvio que é porque querem poder continuar fraudando o sistema eleitoral americano. Paulo, vamos para a capital agora, Washington, e falar de 2 projetos de leis imensos. Casa Branca. Que estão... O que você acha da chapa? O que você acha da chapa do Marinho? O que você acha da chapa do Marinho? Marinho tá trabalhando aqui. Não. Chapa tênis. Tá com uma assessoria boa. Duda Mendonça. Tá com uma assessoria. O Marinho é um cara bom. Marinho é o nosso candidato. Eu votaria. Fácil. O Marinho, até se for do PT, eu voto. O Marinho. Vamos lá. Eu quero saber o que você acha da chapa tênis dele. Vereador por São Paulo. Por um Brasil com borda infinita. Por um Brasil? Com borda infinita. Fala, Marinho. Não, é o seguinte, então, em relação ao que eles estão falando, o que eu posso dizer é o seguinte, eu tive uma experiência que poucas pessoas vão ter na vida, de ver uma campanha improvável, presidencial, vitoriosa, nascer dentro da minha própria casa. Então, alguma coisa eu aprendi nos últimos tempos. Nossa, chupa isso. Vamos olhando adiante, então. Nossa. Falando de Washington agora, aproveitando sobre lei eleitoral, a tal do For the People Act, o Ato para o Povo, o HR1, promete mudar para sempre o cenário eleitoral americano e perigosíssimo isso que está ocorrendo em Washington. E, paralelamente, o projeto de lei para tentar também revolucionar a infraestrutura nacional, que eles estão dizendo que é para reformar a malha da infraestrutura americana, mas quando, na verdade, não passa de só um projeto de lei para satisfazer as fantasias climáticas dos democratas. É por aí? Pergunta bonita. É por aí. Bom, o HR1, que você falou bem agora, o For the People Act, é uma reforma eleitoral em grande escala apoiada pelo Partido Democrata. O nome é HR1 porque é House of Representatives 1. Significa o seguinte, é o primeiro projeto de lei que estes deputados que foram eleitos, né, esses congressistas que foram eleitos na Casa dos Representantes na última eleição, apresentaram nessa legislatura. E o primeiro projeto de lei deles foi um projeto para revolucionar completamente o sistema eleitoral americano, tirando isso que eu falei que era bom do poder dos estados e passando quase que toda a administração para o governo federal. E ele inclui coisas absolutamente absurdas, como, por exemplo, você proibir que qualquer estado exija um documento de identidade para as pessoas votarem. Eu sei que parece ridículo, mas é absolutamente verdade. Eles querem ampliar a votação por correio para todo mundo. Todas essas coisas que você falou que eram uma porcaria, que eram uma zona, Emílio, elas estão ampliadas em escala nacional numa lei, na primeira lei, ou seja, a prioridade número 1, que essa legislatura de maioria democrata apresentou esse ano. Então, eu acho que hoje uma pessoa, para apoiar o Partido Democrata dentro dos Estados Unidos, ela tem que ser ou muito burra ou tá mal intencionada. Às vezes é uma combinação das duas coisas. Então é o seguinte, essa é a lei que foi apresentada. A esperança é que ela não, na casa, obviamente, a maioria folgada, mas a esperança de que no Senado ela não passe, porque a maioria democrata é pequena e talvez a gente tenha ali 1 ou 2 democratas que talvez a esperança de que eles não tenham votos o suficiente no Senado para passar a lei. E aqui no Brasil, você acha que a chapa tênis pega? Você tá bem aí. Você tá com Wi-Fi bom, Bela Stand, Lincoln Road. Aqui a chapa tênis no Brasil, ela é de direita nos Estados Unidos e de esquerda no Brasil. Não sei explicar um negócio desse. É um troço complicado. Mas a gente queria uma análise. A gente é Corinthians e Itaquera. Vocês ficam aí muito Washington, Casa Branca. Vamos aqui pro povão. Vamos falar. O que você achou do Danilo Gentili lá? Tá empatando com o Luciano Huck. Qual que é a sua opinião sobre o Gentili para ser presidente? Acho o Gentili um humorista excelente. Não sei quais são as qualificações dele para ser presidente. Essa questão do outsider, né, de sempre buscar alguém de fora, funcionou muito bem com o Donald Trump, mas a gente estava falando de um homem que era um empresário com sucesso indiscutível, alguém que eu tive a experiência de ter parceria comercial, o melhor negociador que eu já conheci na minha vida, um gênio. A gente estava falando de um gênio. Donald Trump é um gênio. Significa que todos os outsiders são um gênio? Não significa que todos os outsiders são um gênio. Qual é a qualificação que o Luciano Huck tem para ser presidente? Ele é um apresentador competente. Mais do que isso, qual é a qualificação dele? Danilo Gentili é um bom humorista, eu acho, já foi até mais engraçado, mas é um bom humorista, é um cara que eu gosto das piadas dele, politicamente incorreto, etc. Mas qual é a qualificação do Danilo Gentili para ser presidente? O que ele já administrou na vida? Qual é a experiência política dele? Nenhuma. Clube da Comédia.
Hã? Você acha que os caras não aguentam a frigideira? Porque política não aguenta. Não aguenta a frigideira, né? Não aguenta. O Danilo, artista, né? O Danilo é um cara mais casca grossa. O Danilo é um cara casca grossa. Ele é um cara que aguentou pancada de tudo que é lugar. É um cara que, político em cima dele, etc. E ele sempre manteve as posições dele e eu admiro isso. Embora a gente não esteja totalmente alinhado nas nossas ideias, eu admiro essa casca grossa do Danilo Gentili. Gosto da maneira dele enfrentar o politicamente correto. Agora, o Luciano Huck nunca apanhou na vida. Nunca. Nem de chinelo. Não de porrada. Né? Sou na caixa até o Werneck. Mestre. Você tem uma relação legal com o Trump, né? Não sabia, fez negócio. Tem uma foto do seu bonitinho, mandei até pro Igor. Que negócio você fez com o Trump? Desculpa a curiosidade. My Teddy Bear. Olha a fotinho. Eu representei a empresa, a Trump Organization no Brasil e fiz o hotel dele no Rio de Janeiro. Antes dele ser presidente. Ô, Paulinho, obrigado pelo papo, hein? Presta dinheiro aí. Obrigado pela conversa. Olha a fotinha do Paulinho com o Trump. Little Paulo, great guy. Foi teu bar mitzvah? Sem barba, eu tenho 19 anos. Special person. Bonitinho, parece já empalido. Olha. Obrigado, viu, Paulinho? Killer. Obrigado pelo papo aqui, conversando. Obrigado pelo ursinho aí. Belo topete. Com o Paulo Figueiredo, diretamente da Flórida, nos Estados Unidos, trazendo aqui pra gente as informações. Pra você entrar lá, tem o teu curso também, né? Tem o curso também? O fimdaamerica.com, meu curso já está com as turmas encerradas. O pessoal pode me assistir no Jornal da Manhã na quarta e na sexta-feira aí, comentando com vocês. Você tá brigando. Saiu alguém da rádio? Quem que você tirou agora? Quem que você tirou? Não, ninguém, tá tudo bem. Eu tenho o privilégio de comentar nas quartas-feiras com o Zé Maria, que é um patrimônio aí da Jovem Pan, uma pessoa que todo mundo adora. E nas sextas-feiras, eu tô com o Diogo, que aí já não é um legal assim, mas pelo menos não chega a ser. Muito Boa, bem. Paulão. Japonesa. Pelo amor de Deus, Japonesa muito bom. A japa dela. Os caras falaram. E o dinheiro do. Do quê? Da TV Cultura, eu recebi a notícia. Do Manhattan? Manhattan Connection. Mamata Connection. Você lembra do Connection? Você viu isso aí ou não? Foi um escândalo aqui, eu não sei direito. Mas explica aí, pô, jogou a bomba, ninguém entendeu. Explico. Rapidamente falando, o que parece, né, os contratos que se tornaram públicos, que a TV Cultura paga a uma empresa que foi criada em cima da hora, criada até no meu aniversário, dia 29 de dezembro, um dia antes da assinatura do contrato, uma empresa chamada Blend, fez um contrato com a TV Cultura de São Paulo, que é uma TV administrada, né, pela Fundação Padre Anchieta, que é, enfim, bancada aí por verba pública do governo do Estado de São Paulo, do governador aí, João Dória. Ela fez um contrato de 8 milhões para passar o Manhattan Connection dentro da TV Cultura. O pessoal do Manhattan Connection, o Diogo Mainardi, divulgou uma nota no Antagonista dizendo que, na verdade, todo esse dinheiro é privado, todo o dinheiro vem de patrocinadores privados. Na verdade, a TV Cultura recebe mais do que isso. O governador João Dória deu uma declaração estranha, dizendo que, na verdade, o programa dá até lucro para a TV Cultura, o que não deveria ser possível, porque uma fundação não pode aferir lucro. Mas eu imagino que tenha sido uma figura de linguagem ou alguma coisa do tipo. Mas a verdade é que a gente não tem acesso para saber se esses patrocinadores realmente estão colocando mais dinheiro dentro da fundação do que a fundação paga para Blend, né, que é essa empresa criada em cima da hora, para o Manhattan Connection. Então a gente fica estranho. O que acontece é uma coisa que isso me levanta pelo menos algumas desconfianças, o fato de que a TV Cultura, que tem ingerência do governo de São Paulo e, portanto, do governador, ela só recebe jornalistas antibolsonaristas. Ou jornalistas ou comentaristas antibolsonaristas, é o caso do Diogo Mainardi. Ela viabiliza, e portanto, ela viabiliza financeiramente jornalistas e comentaristas antibolsonaristas, como o Diogo Mainardi, como a nossa ex-colega aqui, Thaís Oyama, como o Pondé, enfim, todas essas figuras que têm uma postura muito clara antibolsonarista. Será que não tem ninguém que interessa a TV Cultura com uma visão mais à direita? Será que são só pessoas de esquerda? Porque se isso estiver acontecendo, eu acho que há um conflito de interesses muito grande. Como é que pode o governador, que é um pré-candidato à presidência, financiar jornalistas, e isso inegavelmente, financiar jornalistas cuja principal característica do trabalho é sentarem o pau no presidente? Então, há um conflito de interesse aí. E aí o pessoal chama de Mamata Connection. É uma história. Eu não sei se quanto paga? 8 milha? 8 milha? 8 milhões. Então,
Teve uma nota. Estamos aí, né? Porra. Teve uma nota da TV Cultura. Vocês estavam bravos que o Mandrião pagou pra novela. Vocês xingaram o Mandrião da novela. Exatamente. Também. Vocês xingaram o Mandrião da novela. Mas do TV que ele prometeu privatizar. 3 milhas. Vocês estavam brigando. Isso aí ninguém falou, vocês não falaram. Isso a Globo não mostra. Isso a Globo não mostra. Novelinha. Isso a Globo não mostra. Os 10 Vocês não mandamentos. falaram disso. Isso aí foi picaretagem dele. Eu não sabia dessa Mas história. é bom, Emílio. Tem que acabar a TV estatal. Não pode ter Tem que TV acabar estatal. mesmo, Não pode isso ter aí. nem 3 milhões pagando pra Record, pra passar. Mas nem Pra 1 que milhão. serve TV Cultura? Pra que serve a ABC? Tem que acabar com essa porcaria Deixa eu toda, só pô. falar da nota da TV Cultura. Eu não investiguei, mas é uma nota oficial da TV Cultura. 7. Fala que os 8 milhões é uma expectativa. É uma expectativa e que isso está ao salário. Eles devem estar ganhando bem, né? O salário dos caras. Aí eles mandaram essa nota ontem, não sei se é verdade, mas eu sou contra a TV estatal, seja a TV Bolsonaro, seja a TV Lula, seja a TV Dória, Cultura. Não tem. Mas é um contrato de Aqui não é 60 estatal. meses que vai ser pago ao longo do. Olha lá. Olha lá, o passando o pano de veludo. Pano de Privatiza a ABC, cumpra a campanha. Pano de Marinho Connection. veludo. Fatos, né? Emílio, você tem direito às suas Vai ser próprias o Marinho opiniões e não aos seus fatos. Calma, Não pano seus de fatos. veludo. E não aos seus fatos. Coladinho com uma rata. Marinho Connection. Direito às suas opiniões e não aos seus fatos. Cumpra Deus, a promessa eu de não campanha, acredito. Bolsonaro. Privatize a ABC. Cadê Fábio Faria? Cadê? Vamos lá. Pano 242 Coladinho episódios. com o Bainardi. Marinho Connection. Não era pra ter nada, concordo com o Paulo, não era pra ter TV estatal, muito bem. menos narrador mandando salve pra presidente durante o jogo, muito menos se essa situação se configurar Não, como tinha que ter mesmo, verdadeira. não. 60 meses? Que seja 60 meses? Que seja levantadas Pô, mas o cara as suspeitas. sabe. Muito Seja bem. levantadas as suspeitas. É o seguinte, Paulinho, obrigado pelo papo. Valeu, Cadê o Paulo, Paulinho? aqui. Prazer em Paulinho, ouvir. obrigado. Ó, o Instagram, onde tem todo o canal lá do Paulinho, você entra lá, Real P. Figueiredo. P. Figueiredo, você entra lá. Bonitinho. Jogou. Ficou bravo. Jogou o pano de Jogou o veludo. paninho. Paninho de veludo.